Chegamos ao 8º dia e não é fácil não, essa luta que a gente tá tendo todo dia 6 horas da manhã. Só que tem gente que faz às 5. Já tenho visto igrejas fazendo 5. Tem gente fazendo 5:30. A gente está fazendo às 6. E tem gente que ainda insiste em tentar fazer à noite, mesmo com tantas outras coisas que há por aí ainda à noite. Tem gente que ainda insiste em fazer à noite, mas eu ainda tenho percebido até uma eficácia um pouquinho maior em relação ao número de pessoas pela manhã. Às vezes à noite o pessoal ainda está chegando do trabalho, tem gente que está cansado e prefere não ir. Eu ainda consigo ver uma eficácia maior fazendo pela manhã. Mas ontem, por exemplo, o meu corpo já detectou o primeiro problema já. Mas já estamos no 8º dia, já está para acabar mesmo, então eu acho que não vai falhar mais nenhum não, porque ontem falhou. Mas o tema de hoje, o resgate dos autoconfiantes. Eu achei interessante as últimas 3 abordagens, que a nossa jornada trouxe, falando das três parábolas dos achados e perdidos, a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. E hoje nós temos para discutir aqui um estilo ou um tipo de pessoa que se encontra perdida e que nem se dá conta de que está perdida. É aquilo que nós falamos lá no primeiro dia, quando a pessoa é tão autoconfiante e confia tanto naquilo que é e naquilo que tem, que ela pensa assim: não, eu acho que eu não preciso. Eu acho que eu estou no grupo dos que já está tudo certo, já está bom e tal, e não consegue reconhecer o próprio erro. E hoje a conversa é com Nicodemos. João capítulo 3, de 1 a 10, conta toda a narrativa em que Nicodemos chega até Jesus, se encontra com ele à noite, e aí começa a dizer para Jesus um monte de elogio, dizer: mestre, ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se não vier de Deus e tudo mais. Aí Jesus corta logo e diz: olha, você tem que nascer de novo e tal, e diz toda a coisa que ele precisa nascer da água e do Espírito, eu nascer outra vez. Como é que eu posso nascer voltando para a barriga da minha mãe? Eu sou muito grande, velho desse jeito e tal. E aí Jesus explica bem para ele o que é, e no final a conversa termina: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, quando tem João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E aí a análise que Ellen White faz no livro O Desejo de Todas as Nações, dessa perspectiva, é uma análise assim, bem profunda, bem peculiar e bem diferente do que costumeiramente a gente vê ou faz a análise desse texto. A primeira coisa que ela fala é que mesmo pessoas nesse estilo, pessoas que são tão autoconfiantes como Nicodemos era, de alguma forma elas são atraídas por Jesus. Esse é o princípio de conversa. Então não precisa de desespero de nossa parte, muito embora tenha gente que seja autoconfiante, dizendo: nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, eu sou muito bom, ou eu acho que eu sou uma pessoa boa, eu não preciso disso tudo. Em algum momento ela é atraída por Jesus, seja pelo amor de Jesus, como vimos ontem, ou seja pelos ensinos de Jesus, que é o caso de Nicodemos. Ellen White diz que ele é atraído pelos ensinos que ele ouve de Jesus. Ele pensa assim: nossa, esse cara é muito sábio, ele é muito legal o que ele fala, é diferente do que a gente está acostumado a ouvir nas rodas religiosas, nos bate-papos que a gente tem de conversa religiosa no templo, que ele era do alto escalão da sinagoga. Então ele pensa: olha, isso aqui é diferente, eu quero conversar com esse cara, mas como eu sou do alto escalão, eu não posso estar em contato com ele em plena luz do dia. Tem um preconceito aqui, um preconceito velado, que talvez nem ele reconhecia que era um preconceito, mas ele pensava: eu não posso ser visto com ele, então, porque ele é um popular, eu não posso me encontrar com um popular em plena luz do dia, então eu vou tentar me encontrar com ele à noite. Jesus topa o encontro, mas já sabia o coração dele: esse cara está com preconceito de encontrar comigo, ele vai aprender como é que se faz. E quando Nicodemos vem com todo aquele
aparato. E eu queria até ler o que ele diz, literalmente ele diz assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar tais sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele coloca Jesus num patamar lá em cima, que Ellen White diz que é uma falsa segurança que ele tentou criar. É algo que ele tentou assim, ele imaginou, bom, primeiro eu vou aqui, eu vou falar que Jesus é bom, que Jesus é isso e aquilo, vou ganhar e trazer Jesus para o meu lado. E aí depois tudo aquilo que eu quiser falar, Jesus vai concordar comigo, porque eu comprei Jesus com as minhas palavras. E aí a primeira coisa que Jesus fala antes dele terminar a frase é: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. E quando a expressão assim, em verdade te digo, é como se a gente estivesse falando na realidade hoje em dia assim: olha, meu filho, na verdade ou na realidade, você precisa nascer de novo. Então vamos parar com essa conversa, que você precisa nascer de novo. Então, em volta dessa frase que Nicodemos vem e diz: não, o Senhor é mestre, isso e aquilo. Ellen White até tem um subtítulo aí, a incredulidade subjacente. Ellen White está dizendo assim que tem um tom de tipo assim: eu estou falando isso aqui, mas não acredito muito. Eu estou falando isso aqui, mas lá no fundo eu não acredito de verdade que o Senhor é mestre. Eu até penso que o Senhor fala umas coisas bem bacanas, tem ensinado coisas bem legais, mas lá no fundo tem uma incredulidade velada. Por que Jesus fala com ele que ele precisa nascer de novo? Porque ele se fiava numa nacionalidade, ou pelo fato dele ter nascido na nação israelita, ele imaginava: não, já tem minha salvação garantida, eu sou israelita, eu sou de nascimento judeu. Então, quando pessoas de outra, que eles costumavam chamar de pagãos, ou de outra religiosidade, ou de outra terra, vinham e se convertiam ao judaísmo, eles comparavam essa nova pessoa que vem, recém-convertida, a um recém-nascido. Recém-nascido que faz besteira, recém-nascido que não sabe nem o que está falando, que tem que ser cuidado. Então eles olhavam com certo desprezo para essa pessoa recém-convertida ao judaísmo, e eles, nascidos no judaísmo, estavam num patamar acima, estavam em outro patamar, Cleberto, como diz o jogador do Flamengo, estavam em outro patamar. Então eles imaginavam assim: não, nós estamos aqui nesse outro patamar, e eles estão vindo, eles são recém-convertidos, eles são recém-nascidos. E nós que estamos aqui desde sempre, nascemos aqui, nós estamos com a salvação garantida. Então, quando Nicodemos fala essas coisas com Jesus, o Senhor é mestre e tudo mais, ele nunca imaginaria que Jesus falaria para ele: você precisa nascer de novo. Mas nascer de novo? Nascer de novo que nem esses que vêm, os pagãos, ser um recém-nascido. Aí ele dá uma de João sem braço, né? Como é que eu... não, já sou melhor, porque eu sou judeu. Aí Jesus diz assim: você precisa nascer de novo. É quase que um tapa na cara dele: ei, acorda para a vida, você precisa nascer de novo. Eu? Você que nem um pagão? Nascer de novo? Aí ele dá uma de João sem braço: mas como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Sabe essa conversa boba, conversa fiada, que ele já sabia onde que iria chegar? Eu nascer de novo do ventre da minha mãe, não tem como eu voltar, sou velho e tal. E aí Jesus fala assim: você sabe do que eu estou falando? Você precisa nascer da água e do Espírito. Ele estava acostumado a ver pessoas se convertendo lá nos batismos de João Batista no Rio Jordão, e pensando assim: eu não preciso passar por isso porque eu sou judeu. E aí quando Jesus fala assim: você tem que nascer da água e do Espírito, ele toma um choque. Como é que eu posso precisar? Eu sou da sinagoga, gente, eu sou bom demais, eu sou judeu, eu não preciso dessas coisas. Esse é o choque que um autoconfiante às vezes precisa ter. É aquele que pensa: eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou bom. E esse negócio de se converter, eu acho que não precisa de um resgate que a Bíblia tenta oferecer. Eu vou para o céu, sou uma pessoa boa, nunca fiz mal para ninguém, estou tranquilo. Não, aqui eu tenho
todo mundo me conhece aqui em Altamira, sou bem quisto pela sociedade, sabe aquela coisa que a pessoa autoconfiante pensa, não precisa de uma conversão. E aí Jesus vem e dá um banho de água fria, falando, não, você precisa sim, todo mundo precisa. E aí Ellen White começa a explicar, aqui na jornada a gente vai percebendo que ela começa a explicar como que a conversão acontece. Talvez uma pessoa nem saiba, diz ela, que como explicar ou em que dia foi sua conversão. Inclusive, quando eu faço às vezes uma visita para alguém, eu pergunto assim, como foi que você conheceu Jesus? Eu nem pergunto como foi sua conversão, porque tem gente que confunde a conversão com o batismo. Tem muita gente que batiza sem estar convertido ainda, vai se converter muito tempo depois. E Ellen White fala, tem gente que não sabe afirmar que dia foi de fato, mas não significa que ela não está convertida. Porque a conversão, ela é um processo que vai acontecendo e quando você menos percebe, já aconteceu. É quando o Espírito Santo vai lá, toca o coração, a pessoa vai se abrindo, o Espírito Santo vai trabalhando e a conversão de fato, a gente percebe que já aconteceu quando a transformação passa a ser notada na vida da pessoa. A gente vai percebendo, olha, fulano está diferente, houve uma mudança, houve uma transformação, ela não é mais a mesma. Então ali já aconteceu uma conversão. E a conversão, segundo Ellen White, ela acontece não porque alguém foi lá e passou por um evento ou é um momento específico que foi lá na igreja, como muitos creem por aí afora, que foi lá na igreja, levantou a mão e disse assim, eu aceito a Jesus, e a conversão aconteceu ali. Não é. Tanto é que tem muita gente que tem uma visão de evangelismo por aí afora, digo não no contexto adventista, mas num outro contexto, uma visão de evangelismo tipo assim, fui para a praça, preguei, uma pessoa levantou a mão dizendo que aceita Jesus, eu fiz evangelismo. Eles creem que evangelismo seja isso, você ir para uma praça pública, cantar uma música, pregar uma mensagem, a pessoa levantou a mão, evangelismo. Porque tem uma visão distorcida do que é conversão, e conversão é um processo, não é um evento de um dia que a pessoa levantou a mão. E Ellen White fala que isso só é possível acontecer pela contemplação. Aquilo que eu contemplo é aquilo que vai me transformar. Quanto mais eu contemplo uma coisa, mais parecido eu me torno com aquela coisa. Pode perceber. Eu lembro que eu até costumo comparar sempre, quando eu falo dessas coisas, de contemplar e ser transformado, eu lembro como que era minha avó. Minha avó, era impressionante como que a minha avó foi se transformando numa pessoa parecida com os programas daqueles Brasil Urgente, Cidade Alerta, sabe? Aqueles programas assim que só falta escorrer sangue na tela. Minha avó foi se tornando uma pessoa parecida com aquilo. Dava de madrugada, assim, na hora de dormir, a minha avó, ela encostava o sofá atrás da porta, trancava com cadeado a casa dela todinha. A gente ficava assim, vó, mas se qualquer dia a senhora passar mal aqui dentro, não tem como a gente entrar. Fica impossível, a senhora se tranca tanto. E a casa dela era cercada de grade, não tinha como assim alguém querer entrar. Era impossível alguém querer entrar. Mas mesmo assim, por trás das grades que tinha toda a casa dela, ela ainda colocava um sofá atrás da porta. E ela, não, mas eu vi outro dia no Cidade Alerta que eles estão entrando na casa das velhinhas e tudo mais, e eu queria me trancar. Porque minha avó, de tanto ver aquilo, ela ficava desesperada com a vida dela. Então a contemplação transforma a pessoa. Eu não sei se você percebe que quanto mais tempo você passa com alguém ou num lugar, mais parecido você se torna com o seu meio ou com aquela pessoa que você está convivendo. É natural isso acontecer. Então quem anda com Jesus vai contemplar Jesus e vai se tornar parecido com Jesus. A conversão acontece aí. É quando eu olho, eu creio e eu vivo parecido com aquela pessoa. Não é à toa que Jesus, antes de enviar os discípulos, ele trouxe os discípulos para ele. Olha, passem tempo comigo, depois eu vou enviar vocês. Por que tinham que passar esse tempo com Jesus? Porque pela contemplação eles foram transformados. E aí ela continua dizendo que nessa contemplação a pessoa vai chegar um momento que ela vai ter que tomar uma decisão. Ou é o mundo ou é Cristo. É um caminho que chega uma hora, você vai se encontrar nessa bifurcação.
Não vai ter uma terceira opção, não vai ter um outro caminho que vai ser possível escolher. Só dois. Quem costuma falar isso demais é o pastor Luiz Gonçalves. Na Bíblia você sempre vai encontrar dois caminhos. É bênção ou maldição. É vida ou é morte. Ou é Deus ou é Satanás. Não tem uma terceira via, não tem um terceiro caminho. E como muitos costumam dizer, não existe um em cima do muro. O muro é de Satanás. Quem fica em cima dele, em cima do muro, não pertence a Jesus. Tanto que Jesus é muito claro em dizer: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não há um 99%, não há um 99,9% de Jesus e tem um pouquinho que ainda ficou lá no mundo. Não existe isso. Ou é Cristo ou é o mundo. E por fim, Ellen White fala, o subtítulo que traz aí, Vida Nova Hoje, ela fala que hoje em dia milhares de pessoas precisam da mesma verdade ensinada a Nicodemos. É como eu falei anteriormente, tem gente que está precisando desse choque, porque é tão autoconfiante que alguém precisa dizer: você precisa nascer de novo. E essa questão de nascer de novo não é um luxo ou uma punição para alguns poucos. É uma decisão que todos precisam tomar, a decisão de nascer de novo. E sabe qual é o meu medo? O meu medo é eu estar há tanto tempo na igreja, eu agora, semana que vem eu completo 18 anos na igreja. O meu medo é estar há tanto tempo na igreja e me tornar esse autoconfiante. Pensar assim: não, eu não me encaixo nesse grupo de autoconfiança. Quando eu começo a pensar dessa forma, eu estou sendo o próprio autoconfiante. Aquele que pensa que não precisa disso tudo e tudo mais. E a nossa oração deveria ser: Senhor, me abre os olhos todo dia, eu preciso enxergar onde eu estou, em que ponto da caminhada eu estou, para eu não me perder. A gente acaba se perdendo no meio da caminhada. É aquele que está há tanto tempo na caminhada que pensa assim: eu posso ir sozinho, e quando pensa que não, vai olhar ao redor e falar assim: aonde que eu estou? Eu não estou reconhecendo mais onde eu estou, porque foi tão autoconfiante que tentou caminhar sozinho. Que a gente não se enquadre nisso, mas que se a gente encontrar com alguém aí fora, a gente possa mostrar a realidade do que é e o que não é. Ninguém pode ser autoconfiante o suficiente para dizer: não preciso dessas coisas todas, meu lugar está garantido. E não está. Então que a nossa decisão hoje possa ser essa: que eu enxergue a minha necessidade de Deus, que eu enxergue a minha necessidade de Jesus nessa caminhada. Se o seu desejo é esse, te convido a orar comigo agora. Vamos orar juntos. Nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos nesse momento reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor e quanto carecemos de Ti. Pedimos primeiramente que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, apague nossas falhas e nos ajude a sairmos daqui pessoas renovadas e limpas pelo sangue do Cordeiro. Por favor, bom Pai, nós pedimos que em nome de Jesus a Tua graça nos alcance todos os dias e nos mostre quem nós somos de verdade. Pecadores que necessitam da Tua graça todos os dias. E que as pessoas ao nosso redor, mesmo cheias de confiança de que são pessoas boas, também possam enxergar isso. E que sejamos instrumentos em Tuas mãos para abrir os olhos dessas pessoas, que o Teu Espírito Santo, através de nós, toque esses corações. Pedimos hoje, ó Deus, que o Senhor nos dê sempre oportunidades de testemunhar da nossa fé às pessoas ao nosso redor. Continuamos pedindo pelos nossos 5 amigos e pedimos por aquele nosso amigo que tanto temos sentido falta aqui em nosso meio, pessoas que estão afastadas do Teu rebanho, do Teu redil. Toca nesses corações e permaneça conosco durante esse dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, que Deus abençoe.